Com. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando. Eu estou aqui. Isso daqui foi uma palma, viu, meu povo? Ó, broto. Eu estou aqui do lado da nossa apresentadora principal, do Prose Viola. Aoba, moçada bruta sertaneja. Eu aqui, Tatiana Delgado. O trem tá bom demais da conta. E olha, Tati, hoje nós temos uma companhia. Temos sim. Hoje nós estamos acompanhados do Billy Coach. Meu Deus do céu. Sabe o Billy Coach, o que ele faz? O quê? Ele é treinador de cavalo, domador, juiz de rodeio. E sabe o que mais, meu povo goiano e de todos os cantos deste Brasil? O homem, além disso, ele é Training Bull Riders. Sabe o que é isso? É os montadores de touro. E além disso, ele Select Bulls. Sabe o que significa isso? Ele escolhe os touros que vão participar do rodeio, não é verdade, Tati? É isso aí. E ó, apresenta o nosso amigo, chama ele pra prosa, prosa. Boa tarde, Billy. Opa, boa tarde, Tatiana, boa tarde, Ricardo. Satisfação imensa estar com vocês aqui. Tô bem empolgado mesmo e grato por você ter me convidado, feito o convite de estar aqui. É uma honra pra mim, tá bom? Que isso, tamo junto. Então, Billy, deixa eu te falar. O programa hoje é seu. Né? É você que vai domar esse programa. Então, o que a gente fala? Fala um pouquinho de você, depois a gente vai fazer algumas perguntas e tal. Mas primeiro conta um pouquinho da sua história. De onde você veio, como você age, do que se alimenta? Muito bom, foi até interessante você falar do que se alimenta. Eu trouxe um pedaço de fumo pra mascar. Ô, rapaz, pode mascar. Aqui nós é livre, pode até um fuminho, pode fumar tudo tranquilo. Tranquilo. Antes de eu começar a falar, Ricardo, eu queria parabenizar vocês pelo programa de ontem, eu estava acompanhando, foi top de linha lá no Cerrado, na Cervejaria Cerrado. Elite mesmo, os caras cantam demais, as meninas é top de linha, viu? Vocês estão de parabéns aí. E também de parabenizar aí, os dois no caso, né, pela iniciativa desse programa. E vamos lá, vou começar a falar de mim. Para quem não me conhece, eu sou o Billy Coach, né? Sou domador de cavalo, treinador de cavalos também, treinador de bull riders, né, ou de competidores em touros. Graças a Deus eu sou especializado em montarias em touros, tenho uma certa especialização também com domas, rédeas, apartação, faço cavalo para laço, team rope, team penning, algumas, 3 tambor, algumas modalidades nessa linhagem, né. Eu domo o cavalo não só, né, eu tô falando aqui dos esportes quarta milha, mas domo o cavalo quarta milha, manga larga. Não sou focado no manga larga para pista, mas é passeio ou lida com gado. E o cavalo crioulo, tenho uma certa experiência também, graças a Deus, lá pro lado do Mato Grosso do Sul, e no Paraguai, né, que tem bastante, a gente teve um bom resultado por lá. Tá escrito aí que eu sou Select Bulls, né, e você mencionou, quero dizer sobre isso aí, o que acontece? A gente é olheiro de boi de rodeio, ou seja, menina, a gente vai na fazenda, tem um boi lá, os meninos querem experimentar, a gente experimenta o boi e já encaminha ele pro rodeio profissional se ele tiver aptidão para isso. Top. Menino, tá, você que vai ter que conversar, porque ele falou tanto detalhe técnico ali que eu falei assim, meu Deus do céu. O que ele tá falando? Eu, como leigo, eu pensei assim, não era só montar em cima do cavalo, como que é esse negócio, Tati? Tá vendo? É difícil. Menino, tem detalhe demais. É realmente uma técnica. É uma faculdade. Não, mas deixa eu te falar, olha pra você ver interessante. Por isso que existe domadores, porque a gente já pega pronto, só muda. Tá vendo? A gente tem o dom, lógico, todos nós que nascemos apaixonados pelos cavalos já tem aquele dom de montar e tudo. Mas se não existir os domadores, os treinadores, o que seríamos de nós? Eu não teria coragem. Você acha que eu teria? Levar uns coisas, tá doido? Acho interessante você falar isso daí, até inclusive tem um programa de televisão que chama, acho que Cavalo Crioulo, se eu não me engano, que apresentou um reality show com domas, com mulheres na doma. Foram acho que 16 mulheres, se eu não me engano, acho que posso estar errado. Elas mesmas domando. E assim, já dando início ao conteúdo,
Na verdade, domar cavalo para mulher, Billy Goat, no caso, minha opinião pessoal, eu digo que é mais fácil para as mulheres. Sério? Eu tenho exemplos disso, no caso da minha esposa, deve estar escutando aí também, né? Um beijão, meu bem. Grande abraço para a esposa do Aconteceu comigo recente, né, também, eu domando um cavalo e o cavalo estava muito arredio comigo. E ela nunca montou um cavalo. Sério? E no dia que ela foi comigo lá, eu comentei, falei, o cavalo tá muito arredio comigo e tá demorando de se entregar e tal. Pois o cavalo se derreteu. O que é o cavalo bravo que você falou? Eu falei, olha aí. Junta, tipo um dom, não sei. Então, assim, a gente tem uma história, sabe mexer, né? Ela, no caso, nunca montou. Foi a primeira vez que ela montou um cavalo, até foi num do Eu acho que mulher tem um jeitinho diferenciado. Você sabe se elas mexem, se elas dobram a gente no meio, dobram um cavalo, né? Eu falo que uma mulher edifica um homem, mas também destrói um homem. Destrói, Mas olha só, vamos Mas perguntar. sabe o que eu acho interessante a respeito disso? Porque a mulher ali, eu já tive experiência com isso também, né? Do animal tá bem ali agressivo e tal, e eu aproximar mesmo, assim, começar a fazer carinho aqui, ficar mais calmo. E até pra ferrar, se eu tiver, né? Inclusive a minha, se eu não estiver perto, ela fica bem agitada, se eu estiver mais perto, fazendo carinho, aquela coisa toda, ela fica mais tranquila. Isso, fazer só um comentário a respeito disso, o que acontece? Pelo fato do cavalo ser uma presa no reino animal, então ele, principalmente o cavalo, ele vive de bandos e é normal que ele se ache dentro do bando. Então o que acontece? Alguns lideram e outros são liderados. E nós, como humanos, na presença de cavalos, a gente tem que conquistar esse espaço. Muitas vezes o cavalo é que nos dá de bandeja, acontece muito, sabe? Mas a maioria do tempo a gente tem que conquistar. E depois que você conquistou, ele se sente liderado por você, ou seja, então você também que protege, você que mostra onde é que tem comida, você que alimenta. Então, foi mais ou menos o que você contou aqui agora. Ele se sente tipo assim, não, você é meu responsável mesmo, se qualquer coisa der errado, eu só tenho você, né? Então, acontece muito isso com o cavalo. Digamos que ele madrinha com a gente, né? Isso. Então, e eu considero, complementando, que a doma perfeita é quando você chega nesse estágio, no qual o cavalo ele chega e entrega uma submissão, né? Eu posso fazer uma pergunta? Opa, à vontade. Então, deixa eu te falar. No caso, você fez a doma, o cavalo ali já pegou aquele afeto, porque ali também existe um afeto, certo? Sim. E depois ele retorna para o dono. Você acha que o cavalo não vai sentir a sua falta e vai ter uma interferência ali com o dono depois? Você acha que o dono tem que acompanhar essa doma? Olha, eu gostei muito da sua pergunta, até, nossa, quem dera se todos os meus clientes perguntassem a mesma coisa. Acontece sim, Tatiana, de verdade. Inclusive, quando eu domo cavalo para crianças, pôneis, mini-mulas, animais destinados a crianças, eu deixo já no contrato, já pré-escrito, a presença da criança num determinado tempo de doma. Né? É obrigatório. Por quê? Porque no caso a gente tem um tato de domador. Né? Primeiro eu preciso esclarecer um detalhe aqui que funciona assim. Depois que eu conquistei a confiança do cavalo, que nós tornamos amigo ou que ele aceitou ser liderado por mim, porque há uma transição aí. Uma coisa é ele me aceitar no bando dele. Outra coisa é ele escolher se ele vai ser liderado por mim ou se ele vai liderar sobre mim. Então, uma vez que eu estabeleci ali o ponto de equilíbrio, de amizade, eu consigo ter um contato, um carinho e tal. Mas a hora que eu passo para essa parte de dominar sobre ele, aí já é uma coisa que vai depender mais de mim. Então o que acontece? A partir daí, como eu estou dominando, aí já entra uma coisa que nós brasileiros raramente temos. Disciplina. É uma característica do brasileiro, pouca disciplina. Os japoneses e os demais, a gente vê uma disciplina e tanto. O que acontece? Você falou em relação da criança. Por que eu preciso da presença da criança? Porque eu vou trabalhar com o cavalo dentro de uma disciplina. Depende do momento, uma certa rigidez e outras mais extrovertidas, mais à vontade, deixando o cavalo à vontade. Então isso vai depender do momento exato. Tem partes da doma que não podem ser interrompidas. Né? O que acontece? Eu não sei se alguns domadores usam o termo que eu vou usar agora aqui. Seria como se fosse o ciclo. Né? Toda pessoa aí é considerada um ciclo de 7 anos. Né? E assim, o cavalo no período da doma tem ciclos. Então você não pode interromper um ciclo daquilo, senão você tem metade do serviço e você não consegue complementar ele depois. Você vai levar
10 vezes o tempo para concretizar. Ou você joga aquele exercício pro final, ou então você vai levar mais tempo. Rapaz, e uma coisa que eu tô em dúvida aqui, eu vou falar pra vocês, porque é o seguinte, eu tô vendo que são muitos detalhes. Sim. É muita coisa assim, desde do comportamento, sentimento do cavalo pra aí vai. Quantos anos tu mexe com isso? E é uma faculdade, é o que você faz pra chegar nesse ponto que você É tá? um dom. É um né? dom, nasce. Boa, verdade. Me fala desse negócio, porque você não falou, além da técnica, você tá me narrando até o sentimento do cavalo. Eu sou muito suspeito em falar, sabe? Até, nossa, fico lisonjeado pela pergunta, porque eu acho que raramente alguém faz esse tipo de pergunta pra mim. Tem gente que quer o cavalo pronto, não quer saber o que eu faço. Né? Portanto, só quer saber quanto que fica e quanto tempo leva. E vai prestar? O mais rápido possível. Isso. Sempre assim, né? Eu tenho, inclusive, eu tenho uma média de doma de 90 a 120 dias para entregar um cavalo domado. Aspas, tá? Depois eu explico por quê. Bom, vamos lá. Tem 17 anos que eu mexo com cavalo. Na verdade, eu mexo com cavalo desde os 14, escondido da minha mãe, aquela coisa toda, meio assim e tal. O primeiro contato que eu tive com o cavalo foi aos 14 anos de idade, que eu comprei uma potra escondido, pus num lote lá escondido e fui domando escondido também. Por fim, alguém viu eu andando no cavalo e contou pra minha mãe e fez eu vender a potra, né? Nossa. Saudade da estrela, ô gente. E acabou. Então, a partir daí, eu sempre fui fã de filmes de Velho Oeste, então quando eu vi os cavalos fazendo aquelas coisas, aquilo, sabe, me deixava assim, como que faz aquilo? Né? Nem tinha ideia que era jogo de imagem, nada, eu só queria ver o cavalo fazendo aquilo, empinando e tal, o cara assovia, o cavalo vem, eu achava aquilo máximo. Então, a partir daí, por eu ser apaixonado pelo cavalo, eu comecei a pesquisar, sabe? No calado, onde eu não incomodava ninguém, onde a minha família não se sentisse assim ameaçada e tal coisa. Sempre que eu parava perto de um sertanejo, eu procurava aprender. E para minha sorte, um vizinho nosso, até mencionar o nome dele, que é o senhor, chama Seu Tati. Nós chamamos de Seu Tati, nem sei o nome dele não. É um velhinho que tá lá em Canabrava, no Mato Grosso, lá no norte. Meu Deus. Pai do Rodrigo Tassi, né, Roberto. Falar disso, meu irmão, Paulo Marques também, que é o Paulo Magno. Ele tá acompanhando a gente na rádio. Um abração, mano. Grande abraço. O que acontece? Esse pessoal mudou, veio de Itaberaí, se eu não me engano, talvez acho que era Uberá, não, Itaberaí, mudou e ele tinha cavalos. Então o que eu fazia? Eu observava como ele lidava e fui vendo toda a técnica e tal. E essa proximidade com o cavalo me fez observar comportamento. Na verdade, o cavalo em si é igual um cachorro. A diferença é que o cachorro é aquele que você não precisa tanta disciplina. Você chega, brinca se você quiser, se você não quiser, não é assim não. O cavalo, principalmente em período de doma, há uma regra a ser cumprida. O cavalo aprende por repetição. É sistemático. E o cachorro já aprende mais por sons, por gestos, né? O cavalo também por gestos, por sons também, mas não tanto. O cavalo é por repetição. Então, por isso que há essa necessidade de ser, como eu ia dizer aqui, disciplinado. Né? E com isso eu fui observando. Então tudo quanto é informação sobre o cavalo eu comecei a buscar. Aí não tinha curso, não. Hoje nós temos faculdade, chama UC, Universidade do Cavalo. Né? Hoje tem uns caras muito fortes. Hoje tem Leandro Feitosa, que é um grande domador, que tem curso online e tudo mais. Sabe? É bom? É um cara que você pode contratar, vem na prática. Nós temos aqui no Estádio Oeste, que eu quero mencionar aqui também, um grande amigo meu aqui, que é o Álvaro Lúcio, excelente domador, principalmente ele é um mestre na doma índia. São os caras que, esse sim eu falo, não, é um dom, sabe? Porque eles fazem coisas que eu não atingi o nível ainda. Porém, o meu caso é voltado mais para o campo e para a competição. Né? Eles também são excelentes profissionais, né? E assim por diante. Então, você está falando de uma faculdade, dos detalhes aí, eu acho que eu sou exagerado. Porque todo cavalo para mim é um cavalo ímpar. Todo cavalo que eu domei, eu sei o nome de cada um. Até hoje, eu devo ter domado, vou mentir muito, então, mas eu devo ter domado pelo menos uns 50 ou 100 cavalos. Nossa. De 17 anos para cá de profissionalismo, né? Então, assim, eu sei o nome de todos os cavalos, até porque eu dou o nome dos cavalos quando o proprietário já não vem com um nome pronto. Eu costumo dizer o seguinte, que todo cavalo precisa ser chamado pelo nome dele, para ele entender que você respeita ele na sua liderança, entendeu? interessante. Como que eu digo? Até voltando um pouco, fugir um pouco do assunto aqui, você disse em relação à criança, né, que eu estava falando de trazer. Quando eu nomeio um cavalo, eu procuro saber que nome que a criança gosta, né? Não importa, desde que seja um nome adequado e que identifique com a criança, isso é excelente.
eu passo a tratar aquele cavalo pelo nome dele e ele começa a me ver como líder dele. Mas não um líder carrasco, mas assim, um líder que é parceiro, né? Que a gente consegue se comunicar. E depois que entrega o cavalo, aí você vai falar, poxa, ele não vai dar diferença? Se houver este contato, inclusive todos os cavalos que eu domo, eu faço questão de levar sobrinho, primo, menino na rua para poder andar nos cavalos. Para o cavalo ver que a coisa é ampla. Isso, né? não é só eu que monto, entendeu? Então essa é uma das técnicas melhores que a gente pode fazer, né? É o contato, é levar o cavalo para o meio da rua, contato com carro, com gente, porque ele se associa e logo ele está de boa. Billy, deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma pergunta, né? Eu vejo domadores que ele bate em cavalo, ali no período da doma. Sempre porrete. Né? Sempre porrete mesmo, pega pinhão, aquilo. Há essa necessidade de fazer isso? Ou o cavalo doma só com amor mesmo? Ou precisa dar uma taquinha ali de vez em quando? É com jeitinho ou tem que... Bom, eu Igual não sei, criança, eu não né? sei se Criança. eu não sei se eu vou arrumar serviço depois do que eu vou falar aqui não, mas a verdade tem que ser dita. Como eu disse desde o começo, disciplina. Né? O que acontece? Você mantém o controle da situação. Se ela sair fora, você tem que ser um pouco mais rígido. Isso não quer dizer que você tem que torturar um cavalo. Até porque o tempo de associação que o cavalo tem na mente de uma correção a maus tratos ou tortura é cerca de 3 segundos ou 5 segundos você consegue corrigir. Vou dar um exemplo. De repente eu tô aqui, o cavalo vem para me morder. O tempo que ele leva para morder e eu responder é em torno de 2 a 3 segundos. Então, se ele der a correção naquele momento, que seja um susto, o cavalo é muito sensível aqui na parte do focinho, não precisa dar um murro, não. Um tapinha que você der é um susto para ele. Aquilo já serve de alerta. Você entendeu? Então, quer dizer, opa, se eu fiz, da próxima vez, de novo, se ele fizer mais uma vez, você já solta um som, entendeu? Daí a pouco você já dá um raiado bem alto. Então, você tem algumas coisas que pode... Passou de 5 segundos, aí não assimila mais. Não, aí ele já começa a se defender porque ele tá achando que ele tá sendo atacado, entendeu? Então, quer dizer, eu tô falando a média de 5 segundos, vai ter domadores que vai contestar, não, 10 segundos e tal. Quer dizer, não é o certo, mas a maioria dos cavalos você consegue corrigir se você pegar nos primeiros 5 segundos. É igual filho. Então, É igual filho. Você viu? Eu já apanhei muito a minha mãe falando assim pra mim, assim, você lembra que ontem você fez isso? Não lembro, mas vai apanhar assim mesmo. Se ela tivesse batido na hora, eu tinha lembrado. Tinha lembrado, né? Bom, E cavalo tem muito daquilo assim, né? Ele tem, vamos falar o linguajar mesmo nosso, ele tem muito brilho na cara, né? Você corrige ele ali e ele logo... É maus trato usar o bico doce? O que você me fala a respeito disso? Eu tenho uma opinião sobre o bico doce. O que é o bico doce pros leigos, tipo eu? eu não trouxe o bico doce, mas eu fiz um vídeo um dia mostrando o bico doce. Então, eu quero que você me responda sobre isso. Bom, vou esclarecer para quem estiver nos assistindo e ouvindo aí. Bico doce é um pedaço de madeira, tipo da grossura de um cabo de enxada, cerca de 50 centímetros ou 30 centímetros é o suficiente, mas tem gente que faz com 50 centímetros, no qual tem um furo atravessado com uma argola de cordinha, uma cordinha 6 milímetros, menos que isso até corta, mas 6 milímetros é o ideal. Vou pôr aí um diâmetro na argola de cordinha em cerca de 15 a 20 centímetros, né? É o ideal. Ou seja, é um pau no qual você enfia a mão por dentro desse laço, vai ter um lacinho na ponta, você puxa o focinho do cavalo, que é a parte sensível dele, passa essa cordinha e aí você torce. Bom, aí ela vai falar o seguinte, é maus tratos? Eu vou dizer que não, depende da forma que se aplica e pra que se aplica. Por exemplo, um cavalo, um exemplo que eu vou dar aqui, de repente você dá com o seu cavalo, arredio e tudo, ele pula e de repente uma ponta de pau entra no vazio dele. Você vai ter que mobilizar o cavalo, concorda comigo? Para tirar, para fazer asepsia, para chamar um veterinário, não é? Então, se formos considerar isso, né, usar o bico doce, ou chico doce, como alguns falam, bico doce, maus tratos, é uma forma de você imobilizar o cavalo. Se for a ferramenta que você tem na hora, é a mais eficiente. Vai passar no focinho dele, vai torcer, ele vai ficar imóvel. Por quê? Porque dói muito. Conforme ele mexer, vai doer mais ainda. Então, o que acontece? Distrai a mente dele, você consegue chegar lá, aí você vai passar a corda no pé dele, de uma forma segura e tal. Isso eu preciso ter uma situação extrema, tá? É só pra você ter uma noção. Pois é, mas no caso de ferrar, você sabe que pra ferrar um cavalo ali, demora, dependendo do ferrador, demora uns 40 minutos, né? E o cavalo toma trauma do bico doce?
Porque aquilo ali dói, sabemos que dói. Às vezes chega a cortar, porque dependendo da cordinha ali, dói bastante. É igual eu tô dizendo, toda ferramenta que você usar, inclusive abridão e freio, conforme você usar também, se torna ferramenta. Concorda comigo? Sim. Eu sou do tipo seguinte, eu gosto de domar cavalo para não precisar usar freio, mas todos os meus clientes querem que enfrena cavalo. E a maioria dos cavalos que eu consigo domar, eu mostro o cavalo andando sem rédea, sem nada, para ele ver com a cordinha, só para ver que o cavalo obedece. Mas ele quer que enfrena. O que acontece? É um ferro na boca do cavalo. Então na minha mão, pode pôr o ferro com arame farpado, que eu vou tocar suavemente e ele vai fazer. Desculpa a expressão, gente. Arame farpado é só um jeito de dizer, tá? Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Não tem esse negócio, não. Pelo amor de Deus, faz isso não, é só um jeito de dizer. O que acontece? O bico doce é uma cordinha, igual nós estamos falando. Se você apertar demais, vai machucar. Corta, Né? Então, depende de quem manuseia. Agora, o que eu penso é o seguinte. Você está estressado, você está nervoso, não mexe não. Porque você vai descontar sua raiva no cavalo. E o animal, ele vai se defender, é o instinto dele. Né? Você vai descontar a raiva, ele te dá um coice e você fica com uma raiva. É errado. Você sabe que você falou uma coisa que eu preciso mencionar? Você falou assim, você vai machucar o cavalo e ele vai te dar um coice. O cavalo domado debaixo de porrete, ele chega num estágio de submissão, não porque ele quer, mas porque ele não tem outro recurso. Sério? Hoje, graças a Deus, está abolido, né, maus tratos, esse tipo de doma. E eu, particularmente mesmo, não compactuo com isso de jeito algum. Porque você vai ter um cavalo que, por mais saudável que seja, ele é cabronado, é um cavalo triste. É como se ele fosse um escravo, Ele entendeu? fica traumatizado. Isso existe nesses Entendeu? anos. E isso foi usado há muitos anos pelos índios americanos e demais índios para domar cavalo assim, entendeu? Por quê? A ideia deles é a seguinte, a gente mostra para ele que a gente tem força, domina e tal. Beleza, só que tem cavalos no bando que são dominantes. Então ele vai brigar pelo bando e não vai se entregar. Há um ditado que diz que o bom cavalo é aquele que morre em pé, mas não deita com arreio. Esse é um ditado bem popular, principalmente do lado do manga larga. E de fato sim, mas o que acontece? Isso acontece com os cavalos que são dominantes. É aquele chefe da manada, chega, briga e quer a eguada tudo pra ele, entendeu? E pronto. Ele é dominante. Então, para domar um cavalo desse, dá muito trabalho. É possível? É possível. Conheço muita gente, já aconteceu comigo. Mas tem que ser no amor. É na técnica, né? Então, voltando aqui. Isso. Então, quando a gente está com raiva, se o cavalo fizer qualquer ação ali, não devemos afrontá-lo, bater no exato momento porque ele fez alguma coisa errada. Por exemplo, o cavalo tem mania muito de estacar. Eu mesmo tenho um animal assim, né? Dependendo, ela quer estacar e tudo. Já aconteceu na hora da raiva, pegar ela e ela, tô errada. Desceu o sarrafo. Tá errada. Eu vou te explicar por que tá errada, mas assim, não na maldade, né? O que funciona? Nós temos uma cachorrinha em casa, é um amor, é pitucha. Minha mulher fala que eu não gosto dela não, eu até mencionando o nome dela aqui. O que acontece? É uma cachorra que não foi treinada, concorda comigo? Mas já o cachorro do Álvaro Lúcio, ela subiu o cachorro vai lá, aparta tudo e faz tudo, né? Mas por que isso? Porque ele foi ensinado. Já a sua égua, no caso, ela estaca, é porque ela não aprendeu que estacar pode ser prejudicial a ela, entendeu? Então tem formas de você mostrar isso pra ela sem agredir. É um processo, é uma construção, né? Você vai fazendo passo a passo. Ela própria já se agrediu, caiu no capô do meu carro. Sim. E mesmo assim ela já estacou outras vezes. Isso. Mas aí é que tá o negócio. Vamos tentar pensar pela cabeça dessa égua, né? Tô eu aqui, bem passeando, de boa, alguma coisa aconteceu, eu estaco. De repente um susto ou alguma coisa que eu tenho medo. Porque normalmente o cavalo reage por medo. Eu sou presa. Eu não sou carnívoro, meu negócio é capim. Todo mundo então come carne. É isso que ele pensa. Então eu vou acabar. Vejo um carro daquele tamanho, gente gritando e tal. Eu assustei, né? Então eu tenho que me defender. E a primeira coisa que o cavalo faz, ele para e ele quer recuar. Aí você fala assim, ela se jogou no carro, machucou e tal. Ela não entendeu isso. Ela entendeu o seguinte, que pra fugir eu vou ter alguns arranhões, eu vou me machucar mesmo, eu quero fugir. Deu certo, ela saiu do perigo, saiu. Então na cabeça dela falou o seguinte, a hora que eu fizer isso, eu saio do perigo. Então o que acontece? O correto era pegar ela, levar ela nem que fosse puxado e mostrar pra ela que não há perigo. Até ela assimilar que é tranquilo. Aí, ela estacou, não tem Mas jeito. no caso, estava amarrado, vamos colocar em geral, que acontece isso não só com a mim, né, com o meu animal, mas já aconteceu com outros. Tá amarrado ali, tranquilo, e começa a estacar, e arrebenta o cabresto, né? Você sabe como que funciona. Bom, aí agora eu vou falar que isso já é um processo que falharam na doma.
Porque isso aí, um cavalo que você já está andando, tá com todo mundo andando, já deveria saber disso. É o que a gente chama, é alívio e pressão. Então a primeira coisa que eu ensino um cavalo, depois que ele me aceita a dominação dele, é sair da pressão. O que é sair da pressão, Milho? Eu tô com uma corda aqui que passa entre as orelhas dele, pega focinho. Focinho é sensível por cima. Se eu der um chacho aqui, vai doer. Se eu puxar aqui, vai doer na nuca dele. Então o que eu ensino pra ele? Ó, se você vier, eu folgo um pouquinho. Aí ele vai falar, pô, pra frente é mais legal, ué. Pra trás machuca. Mas não dá tempo. Não, isso é um processo. Eu faço 50 vezes no dia. Eu tiro um dia só pra isso aí, entendeu? Aí o cavalo aprendeu, o que eu faço? Eu amarro ele com a corda de uma forma que eu possa desatar, é um nó de boiadeiro que a gente fala, né? E acompanho o cavalo. Então o que acontece? O cavalo estacou, ele vai medir força, ele mediu força ali. O cavalo sabe que força ele pode pôr aqui. Agora, algumas coisas que vocês vão ver por aí e eu acho hiper errado, não apoio, não fico perto e não concordo mesmo, é gente assustando o cavalo amarrado para mostrar. É errado. Eu também concordo. O rompante de um cavalo é muito forte, é 500 quilos, 600 quilos dependendo do cavalo. Então quer dizer, 600 quilos de força. Não é só isso, ele vai se jogar em cima daquilo, ou seja, ele vai quebrar o pescoço, vai sofrer um trauma. Não, mas se você ensinou ele a sair da pressão corretamente, Acabou. Então, o cavalo, ele é o cara o seguinte. É muito inteligente, né? A sua égua acontece de você passar numa sombra assim e ela já ir encostar? Não. Não tem disso, não? De assustar. Assim, não. Você tá andando com ela e ela vê uma sombra e ela já começa a querer encostar? Também. Você sabe por que é disso? É uma coisa normal. Porque sombra é gostosa, ué. É. É fresca. Sol tá quente. O cavalo economiza energia. Sempre o cavalo economiza energia. Ué, tipo eu então. Eu mesmo quando chego na sombra já quero me dar uma encostada. Eu sou um cavalo, não dá sabendo. Boa! Agora, deixa eu perguntar pra você também. Você me falou que normalmente o processo de doma demora cento e tantos dias. 120 dias é o... Assim, eu particularmente faço contrato de 120, né? Vamos pôr em meses que ficam mais fácil, né? 4 meses ou 6 meses, no caso. 180 dias seria. Esse é o meu contrato, até porque depende do pra quê é o cavalo. Tudo depende do pra quê. Inclusive, o povo fala, pô, é muito caro para domar um cavalo. Aí eu penso comigo, é muito caro, é perder um braço, uma criança, um carro. Claro. Eu acho mais caro isso. E detalhe, quem não tem condição não compre cavalo. Falou tudo, bebê! Compre monster. Porque- Sabe o que é legal? Desculpa, Tatiana, eu tô empolgado aqui, vocês é massa Não, demais. mas você falou tudo aí. Querido, se você não tem condição de ter uma Ferrari e trocar um pneu de uma Ferrari, não tem uma Ferrari. Se tu quer um cavalo, né? Exatamente. Eu vou até pedir um favor da produção. Produção, leva água. Deus te abençoe. Aproveitando isso que você falou, não só em termos assim de você não compra um cavalo, né? Não só pela doma, mas também pelos maus tratos, porque além de nós estamos aqui no programa aprendendo sobre domas, porque eu estava aqui e sempre falo, né, no meu programa, e eu acho interessante. Então não tenha também para maltratar, não alimentá-lo bem, né? Não precisa ficar lá alisando, dando banho todos os dias. O cavalo não pode ser dado banho nele todo dia, igual banho cachorro, não. Não, a pelagem do cavalo é um pouco diferente. Isso. Mas, assim, alimentação, né? Alimenta, porque eu vejo pessoas, conheço pessoas que... Mas limpar a cocheira pode limpar todo dia, tá? Tem gente também que pensa assim, não pode banhar cavalo, então a cocheira fica lá um nojo, né? Menino do céu, não pode não. Então, assim, eu acho muito interessante a respeito disso, porque as pessoas não cuidam e falam, eu amo cavalo. Eu, né, assim, eu penso assim, se você cavalo é como filhos, né? Você ama cavalo, você vai, é a mesma coisa que eu. Então, se você tem, você ama. Tanto é que eu tenho os meus animais e aquilo pra mim, eu vou lá, cuido delas, quando eu vou embora, eu vou com o coraçãozinho apertado. Tipo assim, será que elas vão... Minha vontade de perguntar isso. Quando a gente sai, eles sentem aquela falta da gente, tipo um cachorro que você deixa em casa e ele chora. O cavalo sente esse afeto da gente assim quando sai e deixa eles no rancho? Isso daí vai variar do tempo da sua ausência, sabe? E de qual é o seu contato com ele. Por exemplo, um cavalo que é pra lida, ele não vai sentir muita falta do boiadeiro não, sabe? Porque é cedo, atrás da leiteira, de tarde de novo. Então, quer dizer, é um serviço meio...
Tem cavalos que gostam, mas gostam como se fosse um hobby mesmo. Tem cavalos que é do instinto dele. Então ele fica querendo ir. Portanto, quando você monta, ele já fica louco, assim, querendo ir. Então, vai de animal para animal, né? E já tem aquele outro, não, que gosta do passeio, mas preferia Dormindo. ficar... Isso. Então, depende muito a forma que é o contato. Bom, se você acostumar o seu cavalo todo dia, você vai lá, você conversa e tal, com certeza vai sentir falta. Né? E só voltando um pouquinho, deixa eu perguntar pra você. Hoje, se eu tivesse assim um cavalo, comprei ali um negócio, entendeu? E quanto mais ou menos eu gastaria, não sei se você pode falar, mas assim, pra dar uma lidada nele. Bom, rapaz... Depende muito da cara do cliente. Não. Depende do seu animal. Vou fazer aqui um apanhado geralzão. Bom, vamos fazer um balancete. Eu vou te dar a minha mão de obra por cima, porque vai de cavalo para cavalo. Depende de raça, tudo isso depende. Depende do que você vai fazer com o cavalo. Ó. Isso. É lógico que a minha doma, meu trabalho é padrão. Né? Hoje eu trabalho com padrão de rédeas para todos os animais, exceto o manga larga, quando ele tem algumas peculiaridades, vou pôr assim. Mas o meu padrão de rédea é para todos os cavalos. A minha ideia é pegar um pangaré, como dizem por aí, né? Um matungo, e colocar ele espinando, esbarrando, igual um cavalão daqueles pompôs lá, um quarto de milha. Por que disso? Para mim é satisfatório por ver que eu tenho essa competência, né? E que eu consegui chegar nisso. Então a cada cavalo domado é tipo assim, pô, ainda sei trabalhar, né? Então o que acontece? Bom, tem que pôr na cabeça que é o seguinte: o período de doma é o período em que o cavalo precisa alimentar hiper bem. Pô, pega um cara gordinho igual eu e taca lá na academia, beleza, né? Correndo. Eu tenho energia para queimar. Só que chega um ponto, igual são 120 dias no mínimo, todo dia ou 3 vezes por semana. É o mínimo que eu trabalho. E isso tudo lá no local? Isso, no momento eu tô domando uma fazenda, né? Que eu vou até citar aqui, que é na Fazenda 2T, que é do Toledo, grande amigo meu, Thiago Toledo, e o seu José Toledo também. Grande abraço. Inclusive, eu preciso citar que um dos cavalos do senhor José Toledo veio de um domador dizendo, sacrifica o cavalo que ele vai machucar vocês. Tá, pô, eu dou o telefone que pode ligar pra ele e perguntar. Eu falo porque fala, Biro, manda aqui que eu falo na nata. Um cavalo que, por sinal, me deu muito gosto mesmo, sabe? Assim, vou dizer pra você, um cavalo de raça, o pai dele é Pepe não sei o que, Hollywood, sei que final é Hollywood, que é o cavalo do Thiago, que é o qual ele laça, com uma mãe comum. E deu um cavalo excelente, alazão enorme, sabe? Morfologia perfeita, orelha impecável, cavalo e tanto. Porém, o domador lá disse que o cavalo não prestava, era perigoso. E assim, quando eu cheguei lá, o Zé Toledo falou pra mim que esse cavalo aqui, o cara falou que não vai prestar, porque ele é muito mau e tal. Aí eu falei, ele pula? Ele falou, não pulou não, tal. Mas assim que eu montei no cavalo, ele pulou. Eu falei, não, Zé, aqui é um processo. E graças a Deus, era pra ser 4 meses, com 3 meses e 20 dias, o Zé falou, chega, o cavalo já tá bom. Faltou 10 dias pra cumprir. Eu não falei o que ele me perguntou, cerca de preço, né? Eu tenho outra pergunta. Vai lá. O que acontece? A despesa com o cavalo, ela vem de alimentação, medicamentos, vitamina e local. Eu tenho um local, eu tenho uma fazenda, então você vai ter que pagar o deslocamento do domador, né? Como qualquer outro profissional. Sim. Almoço, normal. Billy, você não tem um local no momento não, né? Mas assim que Deus permitir a gente conseguir achar a chácara ideal aí, a gente vai estar montando a nossa escola de rodeio aqui. E aí você vai poder trazer seu cavalo, ficar hospedado com a gente lá e a gente doma, te entrega prontinho, como a gente fazia lá no Mato Grosso do Sul. Então o que acontece? A doma em si, ela pode ser paga por mês, né? Billy, eu quero um cavalo só para me lidar com o gado. É um cavalo que vai com base de rédea, é um cavalo que para, recua, vira, e principalmente anda para frente, galopa na mão e troca de mão. Tem tudo isso. Ou seja, uma lida mais tranquila, né, Tati? O padrão básico de um cavalo. Esse é o básico. Porém, com uma característica extra que, vamos supor que eu tenho um cavalo mestiço a quarto de milha. Então, é um cavalo que precisa ser flexionado. É um cavalo que vai andar macio, que vai andar com postura. Tudo isso ele vai ter. Mas precisa? Lógico, é bom pro cavalo. Isso é muito bom pro cavalo. Aumenta a vida dele. Acho que assim, pelo menos, vamos pôr de vida, não vamos colocar pelo menos o bem-estar muscular dele,
né? Ou seja, onde ele sentiria dor, ele já não vai sentir mais. Por quê? Porque vai ser trabalhada a musculatura dele. Quando você flexiona um cavalo, ele vai pisar diferente, vai pisar com mais firmeza, né? Eu costumo dizer assim, não, você tem que ensinar um cavalo a andar para frente. Ou seja, saber onde que pisa. É um cavalo de cabeça baixa, né? Não cabanado, mas um cavalo atento ao que está fazendo, certo? Então tudo isso é benefício para o cavalo. Aí você vai falar assim, Billy, quanto você me cobraria para tomar um quarto de milha hoje? Assim, na lata, sem eu ter custo nem nada, eu te cobraria 5 mil reais. Nossa, isso tudo? Sim. A minha fazenda é aqui pertinho, 5 mil reais. Gente, eu vou ser sincero, eu achei fantástico isso, porque, gente, você pensa, tu pega um cavalo e vai transformar ele no cavalo, tá entendendo? Eu achei fantástico esse valor. O caso que eu citei aqui agora tá, o Zé Toledo, que o cavalo dele tem uma boa linhagem, porém já tinha dado como perdido. E o cavalo dele, hoje, está avaliado cerca de 8 a 9 mil reais, porque o cavalo agora já está laçando, entendeu? Quer dizer, ia morrer. Então, quer dizer, aí o cara fala, mas, pô, é muito caro. Não, não é muito caro. Primeiro, um cavalo de papel de registro, hoje você não compra ele menos de 7 mil reais. Não. Aí você pega um domador que cobra 500 reais. Billy, deixa eu te falar, igual assim, você pegou aí um valor, esse valor seu, né, você está suponhando isso. Aí, mas você tem o seu local, né, vamos colocar que você tem um rancho, tudinho ali. Aí entra Aí eu também tenho que pagar a estadia do meu cavalo por estar na sua responsabilidade esses 120 dias, ou esses 5 mil é incluso com tudo, na sua responsabilidade? Sim, eu vou deixar bem claro isso. Eu dei um valor aqui para um determinado tipo de cavalo, tá? Isso. Eu domo um cavalo até de R$ 1.500. Domo. Depende do cavalo e para que é o cavalo. Porque imagina, pelo que eu vi, tem cavalo que uma vez eu vi um cavalo, eu tava vendo leilão de cavalo, falei, vou comprar um cavalo. Aí de repente eu vi um cavalo de 500 mil passando, falei, meu Deus. Pois e um cavalo desse aí, quando ele vai ser domado, tem esse cavalo, por exemplo, vou pôr um mais baixo um pouquinho, 130 mil, que foi o que eu já acompanhei, 8 anos de doma. 8 anos de doma. Porque era um cavalo para Porto Futuro. É um cavalo destinado para competição de apartação, para rédeas, ele é destinado àquilo. Ou seja, o sêmen dele vai render quantas vezes mais? Nossa! Entendeu? Então, 8 anos trabalhando. A hora que ele estiver pronto, desculpa, eu falei errado. 3 anos, Porto Futuro, 3 anos trabalhando com cavalo. Desculpa, eu falei 8 anos, mas 8 anos é para outra modalidade. Então, o que acontece? 3 anos pro Porto Futuro. Não deu o Porto Futuro, aí ele vai para outra modalidade. Então, aí chega até 8 anos. Por quê? Porque é um investimento alto, o cavalo tem linhagem, ele tem pedigree, como diz assim, né? E o pessoal vai lucrar muito. Tá, uma coisa importante, esse mundo dos cavalos é tão interessante, mas ele também faz uma coisa que eu achei fantástica, que é a questão de treina os peões para montar em touro. Eu treino peão para montar em touro e treino peão para andar a cavalo também. Sério? Meu Deus! Eu vou te falar, já tenho na lista aí. O que acontece? A gente... não, é muito engraçado. Tem umas histórias bem bacanas disso daí. Você doma um cavalo, aí você sobe lá e vai demonstrar, né? O dia da entrega. Eu domei 12 cavalos no Mato Grosso do Sul em 120 dias, né? Foi onde que eu perdi 20 quilos domando um cavalo. Nossa! Hoje eu recuperei os 20 quilos, tô de boa, 100 quilos de novo. O que acontece? No dia de entregar os cavalos, o proprietário com mais alguns peões vai para lá e assiste a entrega. Aí o que acontece? Você sela o cavalo, todo o processo, mostra, pega pé, pega a mão, bate, pode ferrar, pode casquear, entendeu? Tosa a orelha. Isso tudo você demonstra pro cara. Pega pro rabo, torce. Tudo isso. Essa é a entrega do cavalo. Você fez essa primeira demonstração, o cara falou, o cavalo tá dócil. Quer mandar alguém para fazer o teste? Não, pode continuar. E você continua. Se ele quiser mandar alguém, você manda, mostra. Essa responsabilidade é do domador. Todo domador que tem respeito pela própria profissão ou que vive disso, ele sabe o que eu estou falando. Né? Os meia-boca que te domam, entrega assim, esses aí eu não considero domador. As bota-éguas. Já aconteceu de você domar um cavalo e na hora de você entregar ele fez uma... Pipocar? Na verdade, como diz o ditado, você doma 50 cavalos. Um não prestou, você domou só o que não prestou. Você é aquele que domou aquele cavalo que derrubou fulano? É assim que fala. Os 50 ninguém lembra. Sim, já aconteceu comigo, sim. Inclusive dessa tropa dos 12 cavalos mesmo. O patriarca, digamos assim, né? Ele, todo período eu tenho no meu WhatsApp e no meu Facebook vídeos de eu andando, um menino de 14 anos andando.
vários lugares, andando, executando o cavalo, perfeito. No dia da entrega, o cavalo saltou comigo e me jogou a 3 metros de altura e eu estava aqui no chão. Ou seja, eu entreguei ele pro proprietário, o seu cavalo é de risco, ele não está domado. Né? Se o senhor quiser, tá aqui seu dinheiro de volta. Ele, não, você trabalhou. Eu trabalhei 8 meses nesse cavalo, era só 4 meses. Esse foi o que ficou. Acho que ele estava esperando. O cavalo marcou, vou esperar. No dia certo. E, assim, aí você vai falar, Billy, o que aconteceu? Eu posso culpar um monte de situações. É porque às vezes eu penso, tipo assim, nesse caso, às vezes o cavalo naquele dia tava ansioso, sei lá, estressado, viu muita gente, pode ser muita coisa, né? Então, a gente costuma dizer que cavalo, ele tem uma mente assim de elefante, sabe? É difícil você falar que um cavalo esquece alguma coisa, ele não esquece. Você consegue dibrar ou iludibriar o cavalo com outra coisa, mas esquecer, eu não acredito que ele esqueça não. Olha só. Não. Principalmente traumas, né? Eu disse que eu não ia falar, mas eu tenho que falar, né? Fala tudo, homem! Por mais pesado que seja a palavra, né, mas acho que algumas pessoas vão entender. Quando eu disse sobre disciplina, disciplina ela gera traumas. Essa é a verdade. Qualquer disciplina. Um tapinha na mão é um trauma, né? Um puxão de orelha é um trauma. E o cavalo, ele coleciona traumas. Então, o que acontece? Qualquer erro que você fizer no cavalo, você vai manchar o HDzinho dele, ele vai ficar com aquele trauma. E para poder não tirar aquilo, mas para você pôr outra coisa, aí já mais tempo, requer mais tempo. Então, eu disse, vou ressaltar aqui, o cavalo no período de doma tem certos exercícios ou certas técnicas a ser aplicadas que não pode ser interrompida. Eu não posso parar para atender o telefone. Não, você tem que completar aquele ciclo. Pronto, satisfatório. Aí eu paro, posso até dar banho no cavalo e entregar. Acabou. O cavalo se doma por conquista. Fez certo, melhor agrado que o cavalo pode receber não é comida, é descanso. Olha só. Descanso. Gente, eu tô me identificando muito com o cavalo. Né? Pois é, ué. Descanso. Descansa. Conta pra ele. Se nós não gostamos nem de acordar cedo, imagina o cavalo que não acha bom, né? Eu acho que o cavalo, eu vejo mesmo, porque eu sou apaixonado. Eu acho que o cavalo é um dos bichos, né? Um dos animais mais espirituosos que existem, né? Até, poxa, se olhar o olhar de um cavalo, você fala assim, gente do céu. E inclusive tem muitas culturas que reconhecem, você deve saber disso, né? Que reconhecem o cavalo como um ser muito evoluído. Sim, né? sim. E muito evoluído. Sim. Então quer dizer que você também tem que domar o dom do cavalo. Principalmente. É isso que eu acabei não concluindo. O que acontece? Vou entregar o cavalo pro dono. Tem que domar o dono. Exatamente. Aí eu mostro o cavalo virando, recuando, espinando, todo garboso, né? Todo pomposo o cavalo. E assim, aí eu falo, ó, vou ladear o cavalo, e ladeio o cavalo, aquela coisa chique. O cara falou, nossa, que maravilha, deixa eu ir lá. E chega, ele não vai fazer. Como é que eu faço para espinar o cavalo? Eu vou até dar uma dica que eu não deveria, porque faz parte do meu ganho, né? Então. Inclusive, você ouvinte que está nos escutando e está aprendendo isso, manda um pix. Manda um pix, é boa. O que acontece? Como eu disse sobre dominar cavalo, então a gente está falando de hierarquia, certo? Então, eu acho que qualquer um de nós aqui, se chegar um doutor aqui, ele tem uma postura que, sem falar que ele é doutor, a gente percebe, já notou isso? Opa, já fala assim, hey! O cara é doutor de alguma coisa, não é nada, mas você pensa, é doutor de alguma coisa. Postura. Principalmente andar a cavalo, postura. Aí você fala, pô, mas o que tem a ver? Eu gosto de andar escancheladão, o trem, não, postura. Mantém sua coluna reta, buchinho pra frente, se for o caso, vamos ver assim. Postura, rédea aqui firme, e aí você vai. Aí o que acontece? Tenta achar a sincronia do cavalo, mostra pra ele que você quer andar com ele, não contra ele. Então quer dizer, o cavalo tá andando num trote, não, você tem que achar pra ficar confortável pra ele. Quando ele entender que é confortável, ele vai ceder. Aí ele vai tornar macio aquele trote. Bom, é desse modelo mesmo. Postura. Eu achei postura, agora eu quero espinar o cavalo. Quando eu ponho postura, eu me torno o eixo do cavalo. Eu sou a base dele. Então ele vai girar em torno de mim. Um spin bem feito, você não fica tonto e vê toda a paisagem. A panorâmica assim, ó. E o cavalo pode comer o vento aqui assim, ó, espinar. Não sei se você quer espinar, né?
Tá bom, gente. Bom, Querido, eu tava falando com o Ricardinho do Velho Oeste, me chama. Bom, pra quem tá ouvindo e não tá vendo, é spin, né? Ou espinar um cavalo, é quando o cavalo apoia, vou falar num linguajar bem grosso, até porque eu não sou muito bom pra falar esse trem. É quando o cavalo põe a pata traseira fixa num lugar, né? Num só lugar, e com as mãos ele vem cruzando. Ou Ele seja, roda no eixo. Ele roda no eixo. Porém, o pé que ele vai estar de apoio, se você filmar, você vai perceber que o pé está bem embaixo de você. O cavalo adianta o pé. E aí você se torna o eixo com o pé do cavalo. Aí o cavalo dá o spin perfeito. Tá. Aí você fala, Billy, quanto tempo para chegar a isso? Em perfeição, 3 anos, sabe? É o cavalo que vai achando a melhor posição para ele executar aquilo. Então você vai mostrando e corrigindo, não, tá errado, você dá um toquinho, encosta a espora e vai e tal, entendeu? Você vai mostrando pra ele, até ele achar, a hora que ele achar o ponto certo, você para, desarria ele, desce correndo e fala, vai brincar. Ele, pô, é desse modelo, você pula, salta, desamarra. A lágrima desce, ô meu filho. O cavalo fala, uai, se fizer aquele negócio ali, o cara me solta, entendeu? É hora do recreio. E aí é onde que ele já vem, fica assim, ó, meio que sem entender, aí quer te cheirar, vamos conversar um pouco, você não, tá tudo certo aqui. E fica aquela amizade boa, porque ele entende que foi satisfatório para ele, e você deu o que ele queria, que era descansar, né? Porém, é repetição. Isso aí é uma missa. Isso daí também acontece muito com o marido, né? As mulheres. Marido, mulher, mesma coisa, uma brincadeira. Gente, mas olha só que interessante. Eu quero concluir uma coisa aqui. Pergunta que eu tenho um negócio bruto pra perguntar. Eu tô empolgado. Billy, tem diferença de um cavalo, vamos dizer assim, não, de um cavalo registrado, de um cavalo de raça, pros pangarezinhos da vida? Você tem preferência de você doma? tem preferência. Isso, você tem preferência de domar de raça ou não importa, você pega também os... Não, eu domo qualquer cavalo, né? Desde que o cavalo esteja saudável, eu domo qualquer cavalo, né? Aí você fala, tem preferência? Sim. É um cavalo registrado, ele me rende mais lucro, né? E me coloca num nível melhor. Aí é lógico que se for o caso de eu ter que optar por um registrado, aí é questão financeira e não pela doma em si. Mas já teve casos de eu deixar de domar um cavalo registrado para domar 2, 3 pangaré, né? Tipo assim, Ele dá melhor resultado? Ou são iguais os resultados deles? Não, é tipo assim, acaba que o cavalo comum, ele surpreende a gente. Porque o cavalo comum, na verdade, ele é uma miscigenação. Então ele tem raízes que nem a gente sabe. De repente já tem raiz do crioulo, ou de repente já tem raiz do quarto-milha. Às vezes parece demais com o manga larga, mas tem as raízes do quarto-milha. Ou então às vezes tem o jeito do quarto-milha, porém tem as raízes do manga larga. Então ele acaba surpreendendo. Aí o que você faz? O domador em si, um treinador de cavalo, na verdade, ele vai extrair a essência do cavalo. Ele não vai impor o que ele quer. É igual você pegar, eu tava domando um PSI e tentei relaxar esse cavalo o máximo possível. Já é um cavalo domado, né? Eu só fiz flexionamento com ele, condicionamento. O que acontece? É da natureza do PSI, que é o puro sangue inglês, o quê? Ser rígido. É um cavalo de corrida, de salto, né? Esse é o jeito dele. É possível? Sim, é possível. Mas é um tempo maior, né? Por ser um cavalo já domado, é mais complicado para mim chegar onde que queria. Leva mais tempo. Né? Até eu tô citando aqui o Bolero, que é o cavalo de um amigo nosso, Juliezer, que é genro do Zé Toledo. Um abração também. Abraço pra você. E então o que acontece? Mas esse cavalo dele, por exemplo, tem umas coisas nele que são fantásticas. Eu falei pra ele, a gente não conseguiu relaxar o cavalo nesse ponto, mas tem um porém. É um cavalo que espina com maior facilidade, tem uma agilidade e ele tem sede de gado. Tipo, ele é um cavalo que gosta de ir pra lida. Então essa é a essência que o cavalo tem para oferecer. Entendeu? Eu queria algo do cavalo, porém ele me ofereceu o outro. Ele falou, eu gosto disso aqui, isso aqui eu faço por diversão. Então eu vou por aquele lado. É um cavalo que na nossa linguajar, ele tira um rollback muito melhor do que o outro que eu estava mexendo. Rollback seria o que? Apoiar os posteriores e virar nas mãos assim, sentado. Sabe? Como se fosse um cachorrinho sentado, e vira aqui a 180 graus. Nossa. Isso é um rollback. Um cavalo excelente, de grande explosão, de arrancada. É o que o cavalo tem de melhor. Eu vou criticar? Não. Eu não consegui o que eu queria do cavalo. Porém, a gente aperfeiçoou o que o cavalo tinha de melhor. Né? Aí é que entra a questão de você ter um cavalo mestição, que é o matungo que a gente fala aí, o pangaré, né? Não vai exigir dele o que ele não tem para oferecer. Mas o vira-lata, Isso. É só dificultando. Ele
ele pode, por exemplo, com um treinamento, se ficar melhor do que um de raça? Com certeza, com certeza. Eu tenho um exemplo para citar aqui, é o Shed. Na verdade, o nome dele é Chad, só que o Dom chama ele de Shed. Do Marcelo, lá no Mato Grosso do Sul. Um cavalo foi domado em 60 dias. 60 dias, um cavalo que foi domado, o cavalo deu o resultado do que a outra potra que eu estava domando não apresentou em 60 dias. O Marcelo falou, tá excelente, eu já quero que pare. Eu falei, não, Marcelo, tem mais 60 dias pra gente mexer ainda. Ele falou, não, eu já quero o cavalo, já tá ótimo. Andou, gostou do cavalo. Billy, o que pode acontecer? Eu falei, ó, se você não montar ele todo dia, ele pode começar a ficar redio. São só 60 dias. Né? O processo, no mínimo, seria 120 dias. Mas o Marcelo falou, não, esse cavalo vai pro gado amanhã cedo, já pra apartar as leiteiras. Então, tá bom, então. E o cavalo ficou excelente, portanto, tá. O que acontece? Eles não têm o hábito de executar o cavalo naquilo que ele desempenhou. Porém, o cavalo apresenta todas as características. Espina bem, esbarra bem, recua, que quase corre para trás assim, ó. E é um cavalinho que você, tadinho, você olha e fala assim, não vai para frente. Não dá nada. Mas excelente. Sabe, não tem medo de gado, não tem medo de terreno. Tá vendo que os vira-lata funcionam pra essa? Sim. Tá certo aí, ó. É que nem aquele negócio fala, um feio, perfumado e penteado dá certo. Bem por aí. Bem por aí. Sabe o que é interessante de a gente falar disso daí? Lá em Ubá, Minas Gerais, eu domei um cavalo pra menina. Olha, de falar sinceramente, eu não queria domar a égua por achar ela muito judiada, sabe? Já tava com a idade um pouco avançada e assim, feia, sabe? Largada. Mas a menina tinha um amor tão grande com essa égua, mas tão grande que me convenceu. Sabe, me convenceu. Eu falei, não, eu vou domar essa égua, eu vou mexer com ela assim. Eu fiquei lá 4 meses lá em Ubá e eu domei essa égua pra ela por considerar o relacionamento dela com a égua. E o pai dela, bem financeiramente, falou, moça, eu não sei o que ela vê nessa égua, eu quero comprar outra. Assim, uma adolescente, uns 16 anos, 17 anos mais ou menos, a moça lá. E eu já fui ali pra gente comprar um cavalo registrado. Não, ela quer essa égua aí toda vida. Aí o pai dela me pagou e eu domei a égua. E vou te falar um negócio, a égua nos surpreendeu. Porém, depois da égua domada, eu tive que domar a moça para poder, tive que ensinar ela a ter os comandos. Falar domar aqui, chegar em casa amanhã já... Ó, Já foi. Chega em casa, aí a mulher só vai estar com o chicote mesmo. Play! Um abridão torcido tomando meu beijo aqui. Falar em abridão, uma pergunta assim também. Dependendo, eu, mulher muito, né, não tenho tanta força como um homem tem. Eu já vi caso de acontecer de um homem estar em cima de um cavalo com abridão e, devido à forma que ele frear o cavalo, ele tourar a língua do cavalo. Cortar, né? Cortar e quase cortar a língua do cavalo. Acontece, é um ferro, por mais grosso que seja, quanto mais fino, mais corta, né? É assim que funciona. Então quando você fala assim, eu quero um abridão de leve, ele vai ser da embocadura, a parte que vai dentro ali, grosso, né? Quanto mais grosso, mais leve. Mas não deixa de machucar? Não, machuca do mesmo jeito. Se você for olhar, a boca de um cavalo é tão sensível quanto a boca da gente. É uma pelinha, corta à toa. Até tem um dizer por aí de não deixar cortar o assento do cavalo, que é onde que assenta a embocadura, né? Isso, Igual eu digo, eu não ando participando muito de cavalgadas porque eu deparo muito com essa situação. E eu, como domador, eu me sinto no direito de intervir. Então, se eu compro briga que não é minha, sabe? E aí eu começo a desgostar. Mas esse já é um outro assunto, né? Porque eles vão, né, pra cavalgada, vamos até aproveitar já que entramos nisso. Eu também, como tô no meio, sempre mexo com cavalgada. Por favor, vocês que estão aí montando, sempre querem fazer gracinha, acha que tá bonito com a cervejinha, com o velho barreiro do lado, acaba que judia do animal. Esses são os maus traços, né? Já falei, eu, Tatiana Delgado, eu vou denunciar. Eu já deixei bem claro, todo evento que eu tiver, que eu fizer, eu chamo para denunciar, porque o animal tá ali no sol quente, né? Não é agradável para ele, que ele já falou, ele gosta de descanso. Gosta de né? Aí o cara bebe, se empolga, quer fazer bonito, se amostrar, acaba cortando, já vi cavalo sangrando, Ou seja, se beber, não dirige a cavalo. Também. Então é a mesma coisa. Maus tratos da cadeia, né? Da cadeia. Por mais que seja afiançável, mas da cadeia, né? E já gente, briga também de cavalgada por conta disso. Eu vou andar com ele aqui nas cavalgadas, que ele vai ser meu coach de cavalgada que eu tô apresentando. Agora eu tô entrando no mundo das comitivas. Eu já tô... Ele só não tem tempo, tá? É, ele tá entrando, mas assim... Mas vai dar certo, a vai? assessoria tá ali arrumando tempo na agenda pra ele. Vai dar certo. Fé no pai que o inimigo me cai. Hein, olha só, a gente tá chegando no nosso finalzinho.
descobrir tudo. Eu tinha aqui umas 10 mil perguntas para fazer. Mas olha só, vamos fazer uma coisa interessante. Eu tenho uma proposta, Tati. Sim. Eu achei tão top isso que eu penso que a gente poderia fazer, por exemplo, uma série com vários vídeos e curiosidades. Você topa? Na hora. Né? Como que a gente vai fazer o programa, a entrevista, a gente vai encerrar por agora, vamos dar nas considerações finais, mas eu acho que a gente poderia fazer vários vídeos e temas para colocar, por exemplo, no início do Pros Viola, Sim. falando. A Tati é a nossa expert no mundo sertanejo, então ela faz uma série de perguntas e você responde em áudio e vídeo e a gente coloca ao vivo de todos os programas. O que tu acha? Ótimo. Opa. Não é? Gostei da ideia. Pode cantar. Pode ser? Nossa. Vem aqui agora. Iluminação. Pegando o gancho da sua... Eu não sei nem quanto é mais tempo, mas pegando o gancho da sua deixa aqui, na verdade, eu comecei até num grupo de WhatsApp que a gente estava falando lá, a dizer o seguinte, que todas as comitivas deveria, né, ter um cadastro e uma, não estrutura, mas uma orientação e uma educação para o cavaleiro. Um curso, sabe, ele tem que ser orientado. Isso é responsabilidade das comitivas, na verdade. Por quê? Porque se for pegar pelo grão da coisa, os fiscais, no caso da AMA e tudo mais, eles não vão em cima de quem está maltratando. Ah, tá com a camiseta da comitiva tal. É melhor você pegar o conjunto e... Né? Então o que acontece? De repente, a hora que começar a apertar as comitivas, talvez eles tenham esse interesse. Eu já citei várias coisas, regras. Vou deixar outra dica rapidão aqui também, que é o que acontece? As comitivas precisam ter objetivos tradicionais. Porque tomar cachaça a gente já faz no nosso descanso, né? Então eu penso assim, por quê? Porque aí a tradição permanece e você está do lado. Isso! e você consegue gerar pessoas com mais consciência e com mais habilidades. De repente saem mais domadores, de repente o cara falando, eu vou competir um 3 tambor, um laço. Por quê? Porque ele começa a entender também que o cavalo precisa daquilo. Né? Porque sempre eu sou muito chata, né, nesse meio. As cavalgadas que eu faço, quando veio eu já falo assim, né, eu sou chata, eu brigo mesmo. Então quando eu escuto essa outra pessoa falando a mesma coisa, eu abraço a casa. Tem que ser, não tem? Gente, e olha só, qual que é o seu Instagram? Você tem Instagram? Não, eu parei de usar Instagram porque eu não estava conseguindo manter atualizado. Então, aí eu parei, só Facebook. Então nós vamos atualizar para você agora. Mas olha só. Procura aí. Mas olha só, então Facebook, como que a gente acha você? Billy Coach, é bem simples, né? BILLYCOT. Então, Billy Coach, tá certo? Pode procurar lá. Facebook. E também no Facebook. E se eu quiser, por exemplo, domar meu cavalo, como que eu ligo para um número? Como que eu ligo? Vai lá, você pode ligar no meu WhatsApp, né? É o 62 95 74 68 42. Olha só, gente, eu vou dar minha despedida, eu vou passar pra Tati, a Tati passa pro Billy e a gente já vai seguindo. Mas ó, vou deixar só um recado. Vocês escutaram durante toda essa entrevista maravilhosa na Rádio XYZ, pelo site, parceiros e aplicativos, e este programa vai pro YouTube, viu, Tati? É uma promessa que eu tô realizando. Fé no pai que o inimigo cai. E aí eu vou levar isso daí para o YouTube para vocês poderem acompanhar e compartilhar e ver a nossa cara, tá certo? Lembrando que a Rede X de Comunicação XYZ é especializada em marketing e propaganda. Além de rádio, além de eventos, nós somos social media e gestores de tráfego, ou seja, fazemos anúncios em todos os meios e plataformas digitais, Facebook, Instagram e também no Google, tá certo? Pode procurar que você vai achar aqui a sua visibilidade. Tati, suas considerações finais, mulher, e bora seguir o bonde. Bora nessa. Ó, Bi, foi um prazer te receber, tá? Te agradeço por você ter tirado esse tempinho para nos tirar nossas dúvidas, porque eu tô nesse meio, você sabe, mas mesmo eu estando nesse meio, eu ainda tenho muitas dúvidas e a gente nunca sabe de nada na vida, né? E, então, assim, te agradeço muito. As portas estão abertas, teremos outras oportunidades, não só como o Ricardo falou, mas eu quero você aqui outras vezes também, pra gente falar sobre rodeio. Rodeio. Também, eu acho que você vai virar associado da freguês da casa. Bom, tô aí à disposição, tá? Quando precisar, Tatiana, você pode chamar e contatar, que pra mim é uma honra mesmo. Eu sou um cara que extremamente apaixonado por cavalos e tudo do mundo rodeio, né? Então é uma satisfação muito grande.
Então deixa seus abraços, a sua esposa, como que é o nome dela? Carla Mânia. Beijo, cara. Beijo, abraço, obrigado por liberar o Agroboy. O Agroboy pra mim. Eu quero deixar aqui um beijão pra minha esposa, Carla Mânia, né? E preciso falar que eu amo ela, senão ela não... Oi, cara. Meu bem, obrigado pelo apoio. Nossa, a hora que eu disse pra ela que tinha sido convidada, ela comemorou comigo, vibrou, isso me deu um ânimo. Isso é muito importante. Ela me motivou bastante. Mesmo ela não sendo do meio, né? Ela me apoia demais da conta, então é Deus no céu, ela na terra aí. Eu quero mandar um abraço especial aqui a um amigo que, desde o dia que eu postei, falou, cara, manda um abraço pra mim. É o Sérgio Cowboy, Brasília, né? Abraço, Sérgio Cowboy. Doutor de rodeio, um cara agradoabilizado, top de linha mesmo, né? Um abraço pro meu irmão que tá lá também curtindo, os amigos do Mato Grosso do Sul, aos amigos lá do Paraguai, lá do Sul também, que estão curtindo nós na certeza. Renan também, Mato Grosso do Sul, nossa, é muita gente. Eita, lasqueira. Aos meninos do grupo, né, parceiros da Burrais lá, que estão acompanhando também, um forte abraço a todo mundo aí, ó. Né? E eu tenho que dar um grito de guerra. Muito obrigado mesmo, gente. Tamo junto. Satisfeito. Senti em casa, viu? Gente, então, vocês acompanharam essa entrevista maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem na transmissão que logo depois, só de um intervalo breve, uma música, nós vamos retornar. Temos aqui mais um recado, qual que é? Rapaz, se eu saísse daqui sem falar o nome desse camarada aqui, fala. Ele ia fazer um estrago, né? Primeiramente, quero agradecer aí o sertanejo, cowboy country, né? Gente da gente, agradobilizado, o Ivan. Ó, deu um trato aqui no louro aqui. E outra, ele possibilitou a gente estar por aqui, né? Um contato e tanto. Ô, Ivan, você é diferenciado mesmo, viu, cara? Que inclusive é o excelentíssimo Agroboy da Tatiane Delgada. Tatiane Delgada, isso aí. Então, meu povo, grande abraço, Ivan, e tamo junto. Gente, Beijo, meu povo, beijo pra vocês. Acompanha que é só uma música e a gente tá de volta pra falar de música sertaneja, produção. O negócio tá bom demais. Já, meu povo. Beijo! Acesse o nosso site radioxyzfm.com.